Então te falaram que quem investe na poupança é burro e que a poupança é o pior investimento do mundo. Você já deve ter ouvido essas frases, né? Cara, por que eu tô gravando esse vídeo de peito aberto mesmo? Essa semana eu fiquei pé da vida com um EconoCoach que ele afirmou isso, que as pessoas que investiram na poupança são burras. Ninguém deu muita atenção, mas eu prestei atenção nisso. Aí você fala assim, Daniel, EconoCoach, o que é isso? Normalmente é um influencer que fala de finanças e fala às vezes de empreendedorismo também, mas o cara não ficou rico empreendendo no mundo real e muito menos investindo. Ele ficou rico numa onda da internet de YouTube que qualquer canal ganhava muita visualização porque simplesmente não tinha ninguém e ele ficou rico ensinando as outras pessoas a ficarem ricas. Então, alguns, não tô generalizando, mas alguns EconoCoach foram assim. Inclusive, alguns fazem simulações para você investir por 30 anos. E aí, se você investir um pouquinho, você vai ter 1 milhão depois de 30 anos. Só que ele não ficou milionário investindo, e muito menos por 30 anos. Foi em poucos anos, rapidinho, vendendo curso, tá? Inclusive, a rentabilidade de alguns deles são menor do que eles mesmos estimam nos cálculos. Ah, Daniel, então você é contra EconoCoach, youtuber, canal? Não, gente, esse aqui é um canal do YouTube, esse aqui é um canal de investimentos e tal. E sim, eu sou a favor disso. O que eu sou contra é pressupor que todo mundo é burro por fazer algo, e nesse vídeo eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas que investem na poupança não é burro. Claro que pode ter burro sim, obviamente. Tem gente que é rico burro, que é pobre burro, que investe em determinado setor que é burro, em todos os lugares tem. Mas a maioria das pessoas não é, e eu vou te mostrar. Ah, Daniel, então você é um EconoCoach que vai me mostrar. Não, calma aí. Eu empreendo há mais de 13 anos, eu fiquei rico no mundo real, sem um centavo de tráfego pago e sem YouTube, vendendo produto, montando equipe de venda, visitando a casa das pessoas. E além disso, eu sou investidor há 10 anos. 10 anos em renda fixa e 5 anos em renda variável. Então, antes de ser o canal, eu empreendi e fui investidor, e sou investidor depois que eu abri o canal. E não, eu não acho que quem investe na poupança é burro. Obviamente tem investimento muito melhores, mas eu vou te explicar nesse vídeo. Fica comigo que esse vídeo está imperdível. Bom, vamos às contas básicas de quem você está chamando de burro. Aqui nessa tela eu vou dividir em dois lados. Do lado esquerdo você vê que tem 67% dos brasileiros não investem. E há 37% dos brasileiros que investem. Desses 37%, 23% investem na poupança. Então a primeira coisa, a maioria não investe, não consegue nem guardar dinheiro para investir. E você está chamando de burro uma pessoa que consegue guardar dinheiro e consegue investir. É isso mesmo que você está fazendo? Se essa pessoa é burra, então os outros 67% são o quê? Ah, Daniel, mas ele é burro porque ele poderia ter uma rentabilidade melhor e outro... Calma, a gente vai já falar disso também. E só para você ter uma ideia, um número que parece com esses 67% que não investem é que 77% dos brasileiros estão endividados e 44% estão negativados, porque nem todo mundo que está endividado está com o pagamento atrasado. Então, obviamente, pode ter gente até que investe na poupança que está endividado, tudo bem. É possível isso, esses números não são necessariamente um do campo do outro. Mas só para você ver a ideia dos grandes números. Poxa, 67% das pessoas não investem, beleza. E 77% da população é endividado, 44% negativado, então eles estão mais ou menos nesse grupo, a gente pode dizer, dessa galera que não investe, a gente pode pressupor assim para esse vídeo, tá? E aí você vai entender melhor o que eu quero te falar. E voltando aqui para esse lado da galera que investe, esses 37%, te pergunto uma coisa. É todo mundo que investe que é lucrativo? Você tem essa resposta? Porque não tem day trader que perde dinheiro pra caramba? Não tem gente que investe em dólar e fez com o dólar 6,30 e depois o dólar caiu? Não tem gente que investiu em vários tipos de investimento, seja empresas privadas, estatais, renda fixa, renda variável e perdeu dinheiro? Não existem as pessoas que perdem dinheiro, é verdade? Não existe a famosa sardinhada, é verdade? Então dessa galera que investe, não quer dizer que todos ganham. A galera da poupança ganha. Ah, Daniel, ele é o poupanceiro, tá falando pra todo mundo investir em poupança. Gente, calma, que esse vídeo é sobre não ser burro, lembra disso? Se você usa um argumento do extremo oposto para invalidar o que eu estou falando, talvez não é o cara da poupança que seja burro, não. Talvez seja você. Por exemplo, se eu vou numa loja, a moça me mostra uma camisa verde pra comprar. Eu falo, moça, não gostei, eu não gosto muito de camiseta verde. Aí uma pessoa burra falaria assim, ah, tudo bem, fica sem camiseta, então anda pelado. Ó, ele jogou o extremo oposto, então a pessoa não gostar de verde, significa que ela pode ter uma camisa azul, vermelha, amarela, enfim. Mas uma pessoa realmente burra joga logo o argumento para o outro oposto. Se eu vou para o restaurante, o garçom me oferece, senhor, você quer refrigerante? Eu falo, não tomo refrigerante. Claro, isso significa então que você vai passar o jantar todo sem beber nenhum tipo de líquido. Esse tipo de jogo que você quer fazer é isso. Porque se você joga assim, provavelmente tu é o cara lá da polarização, que não é muito honesto nos argumentos. Presta atenção, o que eu estou falando aqui, e eu vou te comprovar agora, a maioria das pessoas que investem na poupança não é burra. Significa então que eles são gênios, Daniel. Significa que o melhor investimento do planeta é poupança. Tá vendo? As pessoas fazem isso e tentam levar para o extremo oposto. Se duvidar, vai ter comentário ou gente que vai fazer corte do meu vídeo para falar disso. Ó, o Daniel aí que é o cara da poupança, né? Desonestidade ou burrice, o nome disso. Então, dos 37% que investem, muitos são deficitários. Mas a galera que investe na poupança não é deficitária normalmente. Então, dá uma olhada nesses números que eu vou te mostrar. Aqui a gente
tem os dados dos últimos 14 anos, inflação, poupança, Selic e Selic com IR de 15%. Quem investiu na poupança, vamos ver se ganhou da inflação desses anos? Então, por exemplo, tudo que está em azul foram os anos que a poupança ganhou da inflação. Então, ela só perdeu em 2015, que a gente teve ali uma crise naquele ano, e a gente perdeu aí também em 2019, 20, 21, basicamente os anos da pandemia. Fora isso, a poupança ganhou da inflação em todos os anos, ou seja, ela teve rentabilidade real. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda. Aí você fala, Daniel, é rentabilidade real, mas é pouca. Mas lembra que 37% das pessoas que investem, nem todos têm rentabilidade real. Muitos deles perdem dinheiro, tá bom? Voltando pro slide. Vamos ver a Selic? Se você tivesse investido no Tesouro Selic, obviamente é melhor. Se você investe aqui no canal, obviamente você vai tirar seu dinheiro da poupança e vai fazer investimentos melhores, tá? Mas ainda vou chegar nesse ponto porque que a galera não é burra. Então, a Selic você vê que ganhou basicamente todos os anos, mas teve 2 anos que ela perdeu também. Então, até a Selic teve 2 anos que ela perdeu da inflação. Mas lembre que a Selic paga imposto de renda, que pode ir desde 22,5% até 15%. Já a poupança é isenta. Então, por exemplo, vamos supor que você deixou um bom período e você só vai resgatar com 15% de imposto, tá? Muita gente pode resgatar antes, tá? Então, a poupança, se você tirar 15%, lembrando que pode ir até 22,5%, você tem, por exemplo, 8,3% contra 6% aqui no ano de 2010. Outro ano interessante, vamos ver o ano passado? 2024, a Selic rendeu 9,9%, a poupança 7% e a inflação foi 4,8%. Então, você chamar um cara teve rentabilidade acima da inflação, mesmo que não muita, que ele é investidor, ele é poupador de dinheiro, você chamar ele de burro, eu não acho que é a palavra muito correta. Ah, Daniel, então a poupança é o melhor investimento do mundo. De novo, esse tipo de argumento, o extremo oposto. Vamos lá para o mundo real agora, bater um papo sério. Claro que a poupança dos investimentos, ele não é um dos melhores. Inclusive, longe disso. Nesse canal, a gente te ensina investimentos muito melhores. Mas você tem que entender que nem todo mundo vive nesse nicho, nessa caixinha minúscula do YouTube que sabe investimento, gente. Qual é a lógica para uma pessoa passar de um mero comum brasileiro até ser um investidor? Que você julga ser um investidor super top. Não tem que estar inadimplente, você não pode estar devendo muito. Esses caras provavelmente já fazem isso. Eles guardam dinheiro. Segundo, eles aprenderam a investir na poupança porque rende acima da inflação e falaram pra ele. O meio falou disso pra ele. Muitos econocoach falam que o meio molda a pessoa, né? Pois é, o meio fez isso com a pessoa. Então, pra uma pessoa sair de uma pessoa comum, normal, e ser um investidor super top, que vê vídeo do YouTube e faz os melhores investimentos, tem um passo muito grande aí. Você não pode esquecer que essa bolha de YouTube, de canal de investimento, não é a única bolha do mundo, não. Tem gente de outras bolhas com muito mais seguidores, com 50 milhões, 40 milhões, 30 milhões e vários deles, tá? Então, qual é o passo a passo pra você sair de uma pessoa normal para um super investidor? Primeiro, você tem que poupar. Se você poupar dinheiro, você já se diferencia da maioria. Segundo, você tem que investir. Essas pessoas já poupam e já investem, pelo menos em alguma coisa. E terceiro, a informação precisa chegar a você. Alguém tem que te informar que existem investimentos melhores do que a poupança. Ah, Daniel, mas eles poderiam ir atrás para saber se há melhores opções? É, na teoria sim, mas você sabe, cara, o trabalhador do dia a dia, ele tá correndo, ele tá fazendo uma coisa, tá cuidando de filho e etc. Então, às vezes, ele não tem tempo. Cara, eu vou entrar no YouTube para ver se tem um investimento melhor do que a poupança, ele não tá nem ligado nisso. Esse é o mundo real, o mundo das pessoas reais. E aí, vamos supor que ele faça isso. Ou a informação chega pra ele, ou ele foi atrás da informação. Aí, ele já sabe agora que o Tesouro Selic, que outros investimentos, o CDB de liquidez diária, um fundo imobiliário, talvez, rende mais do que a poupança. Beleza. Qual é a terceira parte? A primeira é poupar, a segunda é ter a informação, a terceira parte é quebrar o dogma. As pessoas, quando recebem uma informação correta, nem sempre elas mudam de opinião na mesma hora. O corpo delas não quer acreditar. Daniel, como assim o dogma? Então, você explicou, mostrou todas as provas para a pessoa de que a poupança não é o melhor investimento. Beleza, só que ela tem aquele dogma da vida inteira dela. Então é o seguinte, mas cara, o que é corretora? Negócio de XP, BTG, etc. Será que você segura e se a corretora falir? Cara, eu vou investir baseado em YouTube, que me falou que é melhor? Ah, mas e o Lula e o Bolsonaro? E se eles fizeram besteira? Então a pessoa, ela é cheia de dogmas. Ela fala, cara, isso é muito bom pra ser verdade. Como pode ter algo que é mais seguro e rende mais que a poupança? Não é possível. Isso tá vindo lá do YouTube, dos influencers. Cara, não é estranho? Sim, se você for racional e parar de achar que todo mundo é burro e que deveria conhecer a nossa bolha de investimentos, você vai ver que é normal as pessoas terem dogma. Eu falo que eu invisto há 10 anos em renda fixa, mas antes disso, eu tinha um dinheirinho na poupança. E nessa época já tinha tesouro, já tinha essas coisas, mas cara, eu era um jovem, botava meu dinheiro na poupança, eu ouvia falar que tinha alguma coisa melhor, mas até quebrar o dogma, já a informação chegar e etc. Cara, é um caminho muito longo. Por isso que eu julgo o trabalho dos canais de investimento são muito bons. Eu só não gosto quando a galera começa a tratar o outro como burro. Parece que tem raiva da galera, mas não, a gente tem que ajudar as pessoas a quebrar esse dogma. E não é só eles não, todos nós temos dogma. Todos nós recebemos uma informação correta e às vezes a gente não quer acreditar. Ou às vezes a gente quer usar essa informação de acordo com o nosso viés. Por exemplo, esses dias eu ouvi um post que, cara, me deixou muito indignado, assim. Esse post aqui, ó, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Ah, tem 200 milhões de pessoas no Brasil, 43 milhões são empresários, empreendedores e funcionários, 12 milhões de servidor público e tal, aí tem criança, Bolsa Família e tal. E a galera fala o seguinte, 43 milhões de pessoas sustentam o Brasil na costa. Mano, cara, eu acho que essa galera, elas têm raiva de outras pessoas, só pode. Eu não sei nem por onde eu começo, bicho. Primeiro assim, eu não sei se eu falo o seguinte, ó, que boa parte disso é criança, e você também, que sustenta os outros, você já foi criança, né? Tem raiva de aposentado, fala que estão sustentando aposentado. Ou se eles acham que criança deveria trabalhar, porque muitos desses milhões ou são crianças ou são aposentados. E só para lembrar, querido, você hoje, que tem 30, 40 anos, que sustenta
sustenta o Brasil, quando tu era criança, quem é que te sustentava? Era esse aposentado hoje que tu tá falando mal aí, que tu tem que trabalhar pra sustentar ele. Ele te sustentava quando tu era criança. Então o cara fala de aposentado, fala de criança como se fossem peso, dando a entender que é peso. Fala de funcionário público. Cara, ele não sabe a média de funcionário público do Brasil pra saber se tem muito ou não em relação a outros países do mundo. Ele não tem a mínima ideia. Aí fala do Bolsa Família. Ele não sabe que muitos que tem Bolsa Família tem emprego. Cara, ele não sabe que muita gente sai do Bolsa Família, que o programa funciona e que obviamente não é o cenário ideal. Mas assim, pressupor que você é empreendedor ou funcionário ou empresário e você sustenta todo mundo não é justo. Parece até que funcionário público é parasita. Gente, a maioria dos funcionários públicos ganha menos de R$3.300. Porque é parasita, a gente pode chamar assim, é os ricão do funcionalismo público, político, etc. Que aí o Estado é muito grande. Aí tudo bem, tô com você nessa, a gente carrega esses caras mesmo na costa. Agora, querer generalizar, botar criança no meio, funcionário público e tal, Bolsa Família, etc. Você vê isso, esse pouco de raiva, um acesso do nojinho que alguns influenciadores têm. E é o dogma. Até você quebrar esse dogma, demora muito. Mas olha só, algumas pessoas têm esse dogma da poupança. Assim como alguns têm os dogmas do livre mercado, outros têm outro tipo de dogma, do comunismo, enfim, tem o dogma da poupança. Então é difícil. Como é que a gente tem que atuar para convencer as pessoas? Não é tratando os outros como se fossem burros, pelo amor de Deus, é só ter um pouco mais de empatia. E isso com o tempo vai melhorar. Eu creio sim no mercado, eu creio que se os brasileiros forem investidores vai ser melhor, a gente vai ter um nível de poupança interna maior e a gente tem mais chances da nossa nação se desenvolver. Inclusive eu tenho um vídeo chamado Largados e Lucrando. Como 3 náufragos estavam lá no Mar do Caribe, o barco dele naufragou, como eles aprenderam economia e investimentos e lucraram numa ilha tropical deserta. Vale a pena você conferir esse vídeo. Então, meu querido e minha querida, se você chegou nesse final do vídeo, 1, te recomendo sim a ser um investidor. 2, não em poupança, mas tudo bem, se você tinha investimento lá, você não é burro não. Se inscreve no canal Investland que você vai aprender as melhores opções de investimento aqui. Neste canal, independente de ideologia, todos os lados são bem-vindos e eu creio que junto a gente pode fazer um Brasil melhor. Até o próximo vídeo.